Perguntei ao ChatGPT qual a porcentagem de traders que trabalham com capital próprio e com mesa proprietária e vejamos o que ele nos deu. Estimativa geral de participação. Cenário global, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Trades com capital próprio, cerca de 80 a 90%. Trades em mesa proprietária, entre 10 a 20%. Aí tem um relatório onde foi puxado logo abaixo que vocês podem ver. Mesmo cenário no Brasil, estimativa baseada em comportamento de mercado. Trades com capital próprio, cerca de 85 a 90% no Brasil. Trades em mesa proprietária, entre 10 a 15%. Isso ocorre porque o mercado de mesa proprietária ainda está em crescimento por aqui, no Brasil. Além disso, a maioria dos iniciantes começa com capital próprio, mesmo que pequeno, por não conhecer ou confiar em mesas. Eles nos citam alguns fatores que afetam o número. Barreira de entrada. Operar com capital próprio é mais simples, enquanto nas mesas há testes, regras e desafios de avaliação. Conhecimento. Muitos traders nem sabem que existe mesa proprietária, como FTMO, aí ele citou várias mesas aí, ou mesas brasileiras, como podem também ver algumas citações aí, inclusive a Atom. Credibilidade. No Brasil, existe certa desconfiança com relação a empresas que oferecem capital de terceiros, ou marketing. As empresas que oferecem capital às mesas proprietárias internacionais fazem mais divulgação lá fora do que aqui no Brasil. O número de trades com capital próprio de 85 a 90%, não sei se é uma decisão certa. Será que é a decisão certa a se tomar quando você está iniciando no mercado de trade, quando você tem pouco capital? Não sei. É uma dúvida que eu tinha, então eu fiz um estudo na qual eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou citar os benefícios de trabalhar numa mesa proprietária e os benefícios de trabalhar com capital próprio e a desvantagem de cada um deles. E no final do vídeo eu vou citar um exemplo real de mesa proprietária para que fique claro para cada um de vocês a vantagem e as desvantagens de cada um, seja em mesa proprietária ou seja o capital próprio. Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo para vocês. Operar em uma mesa proprietária. Benefícios. Primeiro, acesso ao capital alavancado. Você pode operar com valores muito maiores do que teria sozinho. Então, primeiro ponto, de trabalhar na mesa proprietária. Segundo ponto, menor risco financeiro pessoal. Se perder o capital da mesa dentro das regras, não é seu dinheiro, entre aspas, porque eu concordo e desconcordo, porque você dá uma porcentagem do seu capital se você vai comprar um teste, certo? Então você tem uma porcentagem de risco ali. Muitos falam, não é o seu dinheiro, mas de certa forma você tem um pouco daquele dinheiro que foi o teu investimento, concorda? 3. Estrutura profissional. Algumas oferecem plataformas, dados, mentorias e suporte. Quarto ponto, ambiente competitivo e monitorado. Alguns trades evoluem mais rápido com outros ao seu redor. Isso é um ponto crucial. Foco total no desempenho. Não precisa se preocupar com aporte de capital constante. Outro ponto super positivo para quem busca, trabalhar com trade, que é para quem está principalmente iniciando. Esse é um ponto fundamental e de total destaque, que vocês têm que prestar muita atenção nessa parte. Desvantagem. Primeira, regras rígidas de gestão de risco e manejo. Stop diário, limite de perda total, metas mensais e etc. Eu acredito que, para mim, esse ponto eu coloquei aqui como desvantagem, mas eu acredito que para quem está iniciando não seja de certa forma uma desvantagem, mas sim uma forma para você ser disciplinado em seguir diariamente o seu stop diário, que é o seu limite de perda total, respeitar as suas metas semanais, diárias e por aí vai. Então, para mim, eu acho meio que isso é um ponto positivo que se tem
na mesa proprietária, né? Por contrapartida, talvez, se você estivesse com seu capital próprio e não respeitasse isso, né? Vamos dizer, eu tive uma perda hoje de R$ 100. E a perda máxima que eu aceito perder no dia. E com o meu capital próprio, talvez eu poderia não respeitar essa regra de certa forma e fazer mais operações, né, que não seria certo, e acabar fechando o dia positivo porque eu persisti, né? Mesmo sabendo que eu tinha uma perda diária e eu não respeitei ela, correto? E eu fui e acabei fazendo mais operações do que deveria, acabei fechando aquele dia positivo, mas fazendo a coisa errada. Mas essa parte aqui da mesa proprietária na desvantagem, eu acredito que seja mais uma vantagem do que uma desvantagem para quem está iniciando. Divisão de lucros. Parte dos lucros ficam com a mesa, 50 a 80% normalmente. Normalmente fica entre 80% a 90%, né, que as mesas atualmente estão ficando com a divisão de lucro. Terceiro, pressão por performance. Se não bater a meta ou violar regras, pode ser desligado. Mas uma coisa que está escrito aí como desvantagem, eu coloquei, mas de certa forma não é uma desvantagem. Eu acredito que pode forçar-se o trader iniciante, aquele trader que não tem constância e que é indisciplinado, a se manter na disciplina e a ser constante com a própria palavra dele que ele fala que vai fazer com o plano de trade e acabar se forçando a seguir essas regras. Falta de liberdade operacional. Algumas mesas limitam ativos, horário ou estratégia. Tem muitas mesas proprietárias que limitam mesmo em ativo, em horário e em estratégia. Concordo. E isso por si pode ser uma desvantagem muito grande. Então, principalmente aí se você tem outro trabalho, outras fontes de renda que precisa da tua atenção, um pouco do teu tempo, né? Isso pode ser sim uma desvantagem e eu acredito muito nisso. Então é algo de se repensar. Tá com capital próprio, benefícios, liberdade total. Você decide o quanto opera, como opera e com qual estratégia, né? Você faz o que você achar que tem que ser feito com o seu capital próprio. Lucro 100% seu. Não há divisão com ninguém, é 100% seu. 3. Menos pressão externa, sem regras de mesas ou metas expostas por terceiro. Cara, sem regras, sem nada. Então, você faz o que quiser fazer, que o dinheiro é seu. Então, eu acredito que isso seja uma desvantagem que eu deveria ter colocado, porque vamos ser claros e realistas. Com o capital próprio da gente, ainda mais quando nós traders estamos iniciando, cara, simplesmente não existe regra, simplesmente não existe meta. Você sai passando por cima de tudo, você estabelece um limite de perda diário e acaba meio que excedendo aquele limite de perda ali diário e fazendo mais operações do que deveria, e por aí você já sabe, é só conta quebrada. 4. Construção de longo prazo também é um benefício, mas eu acredito que para traders iniciantes você pode operar com metas realistas no seu ritmo, mas eu acredito que para traders iniciantes, cara, não tem como, entendeu? R$ 1.000 no dia, eu quero fazer R$ 1.000 no dia com R$ 1.000 alocado à corretora. É simples assim. Desvantagem: altos riscos financeiros e pessoais. Aí o risco é totalmente seu. Você não vai investir só uma parte, né? Você vai ter ali, cara, todo risco é teu. Qualquer perda sai diretamente do teu bolso, literalmente. Limitação de capital. Se tiver pouco capital, o crescimento será mais lento, com toda certeza. Falta de estrutura. Precisa bancar custos de plataforma, dados, internet e etc. Então aí você já sabe, os custos é tudo seu, então você é a empresa, você é o chefe, você é o funcionário, você tem que bancar tudo, então tem que prestar muita atenção, velho, que nessas desvantagens citadas para vocês. Autossuficiência total. Você é responsável por tudo, psicologicamente, técnico e financeiro. Você é tudo. Então eu acho que é uma desvantagem porque não tem como você delegar nada.
Nada. Numa mesa proprietária, né, você pega ali o capital ali, você investe uma parte, com toda certeza, porque você vai comprar o plano, né? Aí por contrapartida você tem ali o seu capital. Mas você tem um apoio psicológico, com psicólogos que eles oferecem, tem um apoio financeiro para te auxiliar. Então tem toda uma bagagem que eles oferecem e quando você está com capital próprio, é só você e você, sem mais. Então aqui vocês viram, né, mostrando as vantagens e desvantagens de operar com capital próprio e operar com capital de mesa proprietária. Aí você pode voltar ao vídeo e rever de novo, com total atenção, prestando muita atenção mesmo. E agora vamos aqui para baixo que eu tenho para mostrar para vocês exemplos reais. Antes disso, eu quero mostrar para vocês um resumo comparativo. Presta atenção. Aspecto. Então vocês vão ver aspectos aqui. Então tem risco pessoal, acesso ao capital, lucros, liberdade operacional, custos iniciais, né, e pressão psicológica. Aí a gente vê no meio aí tem mesa proprietária e do nosso lado aí tem capital próprio. E vamos ver uma questão do aspecto, risco pessoal. Mesa proprietária é baixo, capital próprio alto, sem passar o pano. Acesso ao capital. Com mesa proprietária você tem um alto capital, né, uma alavancagem maior. E com capital próprio é limitado. Você tem uma limitação do seu capital próprio. Lucro. Mesa proprietária você vai dividir entre 80% a 90% do capital próprio, é todo seu. Liberdade operacional, limitado por regras da mesa. No capital próprio total. Você faz o horário que você quiser, a hora que você quiser, o tempo, não tem regra. Custo inicial, alavancar, avaliação paga, as taxas, às vezes. No capital próprio, apenas o seu capital, sem custos, a não ser da plataforma, internet, ou talvez um escritório, se você não opera home office na sua casa, você tem um escritório à parte, então, de certa forma, esse é um custo. E pressão psicológica, mesa proprietária alta pelas metas e regras. Eu volto a dizer que para quem está iniciando, eu não acredito muito que isso seja de fato, cara, ruim. Eu acho que seja bom para que você que está iniciando no trade possa seguir as regras estabelecidas por você, simplesmente isso. Capital próprio alto, pelo risco com seu dinheiro. Então a pressão psicológica aumenta e muito, porque é o seu que está na reta, seu dinheiro, seu bolso, está mexendo no seu bolso. Então, cara, esse é o resumo comparativo. Preste muita atenção nisso e faz uma análise detalhada, perfeito? Vamos logo abaixo que eu tenho algo para mostrar para vocês. Abaixo eu coloquei exemplos de investimento em planos de mesa proprietária. Mais abaixo mostra referente ao plano, ao lado, um ganho de 70%, 75% sobre o valor investido. Ao lado que eu peguei, né, você já sabe aí, se você conhece um pouco de mesa proprietária, você sabe que é da mídia. E você vai ter uma perda total. Eu vou colocar só a perda total e o valor investido. Primeiro, você vai investir aí, porque agora tá com uma campanha de 100% made, mas finaliza dia 20 do 7. Então o valor normal é 579 o investimento, para poder ter um capital de limite de perda de 2.100. Se eu pego 2.100 vezes 25%, cara, eu vou ter 525. No caso, você vai ter aí 75% sobre o seu valor investido. No caso aqui, você já começa ganhando se você passar nessa prova, né? Você vai passar nesse plano. Então você tem 75% sobre o valor seu investido, que seria 525. No caso, para quem está iniciando, isso aqui já é uma baita de uma vantagem. Uma baita de uma vantagem. E, cara, não tem nem muito o que falar, né? Se a gente tem noção básica de matemática, nem preciso falar muita coisa aí, porque você já entende. Aqui abaixo eu coloquei outros exemplos do plano em Forex, da Rantec. Eu peguei sempre
o plano do programa ali mínimo, né? Que o mínimo que tava lá era $2.000. Então você investe aí no plano 54,60 dólares. Você tem uma conta de $2.000 e aquela conta só um desafio, né? Só uma fase. E eu converti aqui em real, então $54 dá R$ 300. E eu acredito que é 20% de perda total nessa conta de $2.000, que vai dar $400, convertido em reais dá R$ 2.223. Fechou? Então vamos ver aqui para você ver aonde a conta fecha. Esse mesmo plano, fazendo as contas, né? Se eu pego $400, né? Pego não, é 15 vezes 400 e ver a porcentagem dele, você vai ver que é 60 e você vai pagar ali $54. Você vai ter um retorno aí, velho, de 85% sobre o valor de o valor do investimento, né? Que é o valor do seu plano. Então a matemática é básica, matemática não tem como errar. Cara, nesse plano, para quem está iniciando, se você tiver um bom operacional, uma boa gestão de risco, é muito aconselhável que todos os iniciantes possam, cara, para quem está iniciando, começar já nas mesas proprietárias que já se provou com o tempo, né? Então tem que ser mesas proprietárias confiáveis, que já se provou com o tempo. Então já há mais de 2 anos no mercado no mínimo, para você poder confiar o seu tempo e o seu dinheiro, né, delas. Então, observe, fica a dica. Se você está começando ou já trabalhando com trade, com o próprio capital, repense novamente e faça os cálculos, porque na questão matemática, sem dúvida, mesa proprietária sai muito na frente. Essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos, mas eu acho que para quem está iniciando no trade hoje, sem dúvida, ou que tem pouco capital e quer alavancar, vai em mesas proprietárias, com toda certeza. Procura uma mesa proprietária que já se provou com o tempo, mais de 2 anos no mercado, cara. Compra um teste, faça os planos, cara, e simplesmente você vai dar um salto. Com certeza vai dar um salto na sua carreira como trader. Então espero que tenha te ajudado esse vídeo, assim como eu fiz uma pesquisa para mim mesmo e tentando achar a melhor, como se dizer, a melhor oportunidade. E, sem dúvida, para mim atualmente, para quem está iniciando no mercado de trade, é mesa proprietária, sem nenhuma sombra de dúvida. Espero que tenha curtido o vídeo. Se não for inscrito, já se inscreva, já curte e comenta o que você achou dessa análise. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.